sobre o impacto ainda da 13986 já na CCB e na CCI. Então, vamos dar um andamento aqui, tá? Vamos ver o que é esse assunto impacto. Realmente eu fui bem objetivo aqui para colocar o que pode cair no seu concurso, como, por exemplo, o que mudou com essa lei, né? Como nós tivemos a aprovação dessa lei no início da pandemia, né, faz um ano esse negócio, e aí a gente certamente deve ter, quando chegar nas provas orais, o examinador, se souber o assunto, ele vai perguntar. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Como que isso funciona, né? O setor imobiliário brasileiro, o que a gente tem de interessante? Qual é a gênese desse registro de imóveis do Brasil, que é uma lei de 1854, é muito antigo, né? Quais são os fundamentos socioeconômicos disso, né? Ou seja, eu tinha antigamente hipotecas ocultas, hipotecas gerais de bens presentes e futuros, a questão da mulher casada, né, que não podia ter bens, né, exceto na situação de dote e tal, tinha muito problema antigamente, né? Os créditos preferenciais, a opacidade e clandestinidade nas transações imobiliárias, eu tinha uma série de privilégios ocultos, eu tinha uma ineficácia muito grande das garantias reais, principalmente do século XIX e do século XX, e os custos transacionais extremamente grandes, né? E aí, né, eu vou falar sobre essa concessão do crédito imobiliário, chamado arco da burocracia. O que eu tenho, né, em torno do registro de imóveis, né? É o Dr. Sérgio Giacomino que fala isso mais uma vez, as nossas homenagens, nosso querido amigo Dr. Sérgio Giacomino. Indisponibilidade de bens, eu tinha fraudes, eu tenho contrato de gaveta, privilégios e preferências ocultas. E aí, nessa galáxia do litígio, eu tenho tributos municipais que podem não ser pagos, justiça estadual, que pode eventualmente estar com alguma tramitação de algum processo, tributo da Fazenda Nacional, INSS, falência na recuperação judicial, restrições urbanistas, Serasa, por um tipo de exemplo, né, órgãos ambientais, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, protesto. Então, tem uma série de coisas que a gente tem, né, que podemos falar que isso traz problemas para a segurança do crédito imobiliário. Mas aí, né, se isso tudo houver uma atração, né, junto ao registro de imóveis, que a 13.097 de 2015 quis trazer para a gente com a gênese, né, segundo o doutor Ivan Jacopelli do Lago, né, da nossa fé pública registral, tudo será o quê? Encaminhado ao registro de imóveis e ali será publicizado todo e qualquer problema relacionado ao patrimônio daquele inadimplente. E aí, nada melhor que a garantia imobiliária. Mas aí eu sei que tem gente que não tem imóvel nenhum, é tudo aplicado em bolsa. Aí tem outros mecanismos, né, dessa rastreabilidade com relação ao patrimônio da pessoa. Lembre-se que depois do Collor nós não temos mais títulos ao portador, né? Não temos mais ações ao portador, são sempre ações nominais, né? Ou seja, são nominativas. E aí dá para conseguir rastrear assim. Bom, e se alguns títulos, algumas garantias reais, por exemplo, pessoal, circular fora do registro de imóveis, se algumas garantias, se elas circularem fora do registro de imóveis, como alguns querem crer que a Lei 13.096, 986 de 2020 vai acontecer. O registro, segundo o doutor Sérgio, né, fala o seguinte: o registro deve ser junto ao registro imobiliário. Ou seja, as garantias devem estar registradas junto ao registro imobiliário. A gente já enfatizou isso aqui desde que a lei foi publicada em 9 de abril de 2020. Eu já dei uma aula sobre isso aqui desde o dia 10 de abril de 2020, exatamente nessa afirmação. E o doutor Sérgio corroborou com essa minha informação aqui também. Como descobrir quem dará a quitação se o título circular no mercado? É uma outra pergunta, né? O problema já foi enfrentado com a securitização e a possibilidade do último possuidor do título escritural, que não é o credor original, por exemplo, da Caixa para o Santander, que foi para o Bradesco, no que nós falamos antes aqui, e que consta na matrícula, por exemplo, solicitar o cancelamento do gravame. Ou seja, é uma coisa muito comum, né? Garantias reais junto ao registro de imóveis. Como que é a circulação dessas garantias? Como descobrir quem dará a quitação no título? Como circulará no mercado, né? A securitização é uma coisa muito comum, né? Já falamos, né? Então, essa que é os nossos empecilhos. Vamos para frente. A CCB, né? 10.931, de 3 de agosto de 2004, é um modelo estrutural semelhante a todas as demais cédulas estudadas, né? Ou seja, era uma promessa de pagamento, né?
e ele veio substituir o contrato de abertura de crédito, que teve sua força executiva retirada numa decisão do STJ. E aí, né, porque a gente tem o conceito, né, do artigo 26, 27 e 28 da própria lei, que diz que é um título executivo extrajudicial, que representa o quê? Dívida em dinheiro certa, líquida, exigível, seja pela sua maneira indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado para plano de cálculo. Então, certinho isso aí, tá? Eu não tenho o que falar. Pode ser emitido com ou sem garantia real, fiduciária cedularmente constituída. Uma coisa bem importante para a gente falar aqui, porque a cédula, desde a gênese da CCB, da 10.901, ela não foi dito que ela seria registrada. Ou seja, uma cédula, ela não era previsto o registro da cédula. Como assim, Isaías? Você não registra a cédula? Não registrei. Desde 2004, não se registra mais CCB. Ah, e a CCR? Não estou falando da CCR, pessoal, não estou falando da CPR, não estou falando da certificado de exportação industrial, comercial, estou falando da CCB. A CCB, em tese, não se registra, certo? Certo. E o que eu faço? Eu registro o quê no cartório? Para que emite a CCB? Eu registro a garantia, pessoal. É isso que eu registro. Eu registro a garantia da cédula. Ah, o que você vai registrar a garantia? Vou registrar o penhor, no livro 3, óbvio. Eu vou registrar a hipoteca no livro 2, a alienação fiduciária no livro 2. Se for uma garantia fiduciária, eu vou para o documento. Mas garantia de registro. Mas em 2004 para 2021, né, nós temos já 17 anos de diferença. Quase 17, porque essa lei é de agosto. Tá? Então, essa que é a diferença. Isso cai em concurso? Com certeza. Isso que vai cair no concurso. Bom, natureza jurídica da CCB é um título de crédito, está expresso no 26, no caput do artigo 26 da 10.931, e lá vai dizer que a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, ou seja, nós, seres humanos, réis mortais, né, em favor de instituição financeira ou de entidade dessa equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Certinho? Certinho. Tipos: valor determinado, indicado na cédula, indeterminado, baseado em apuração de status bancários feito pelo credor. E aí, eu tenho os princípios gerais dos títulos de crédito já estudados: emissão cartelária escritural, oriundo de negócio bancário qualquer, seja promessa de pagamento, né? Tudo normal. Favorecido das emissões: instituições bancárias, bancos múltiplos, Caixa Econômica, agência de fomento, cooperativa de desenvolvimento, sociedade de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, de crédito ao microempreendedor, etc. Tá? Ela pode ser emitida por quem? Por mim, pessoa física, ou pela sua empresa. Em favor de quem? Instituição financeira ou entidade equiparada a trabalhar junto ao sistema financeiro nacional. Entende-se aí um pequeno detalhe, quer dizer, no concurso dá para você lembrar disso, né? Até mesmo as empresas de cartão de crédito e factory são equiparadas a essas entidades aí, tá? O 27A, que foi introduzido pela 13986, é isso que deve cair no concurso. Diz que a CCB pode ser emitida de forma escritural por meio de lançamento de sistema eletrônico de escrituração. Tranquilo, né? Já falamos isso em todas as outras cédulas. A 13986 veio trazer isso para nós. Parágrafo único: o sistema eletrônico de escrituração de que trata o cabo desse artigo será mantido por instituição financeira autorizada pelo Bacen, tá? Tranquilo. Ainda no 27B, compete ao Bacen estabelecer condições, autorizar o supervisor, autorizar o supervisor no exercício da atividade prevista, né? Que é a circulabilidade, certo? Olá, pessoal, dando continuidade aqui às nossas queridas. Deu uma interferência aqui, vamos voltar. E aí, o 27C? Essa entidade, né, de sistema de escrituração, que trata do 27A, da lei, expedirá mediante solicitação do seu titular certidão de inteiro teor do título. É uma certidão. Pessoal, a certidão custa caro pra caramba lá, sabe? Muito caro. Coisa de mais de R$1.000 cada certidão, que é lá expedida lá dessas entidades autorizadas. E a certidão de que trata o cabo desse artigo pode ser emitida de forma eletrônica também, né? Já falamos disso várias vezes. Bom, emissão de titularidade estrangeira. Olha o que diz a medida provisória 1540 de 97 falava. Artigo 1º. As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis em território nacional deverão ser feitas em real. Lógico, né? Pelo seu valor nominal. Todo mundo sabe disso, né? Não. Por que
por que eu vou falar sobre isso aqui, né, pessoal? Porque a CCB, às vezes, e a certificado industrial e a exportação são emitidas em outra moeda. Mas, no parágrafo único do artigo 1º da MP, vai falar o seguinte: são vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de pagamentos expressos ou vinculados em ouro ou moeda estrangeira, ressalvado, aí vem ressalvado, o disposto no parágrafo 2º e 3º do Decreto-Lei 857, de 69, e na parte final do artigo 6º da Lei 8.880, de 94. Ou seja, tem que ser subordinados à lei e ao foro do país, quando emitidas em moeda estrangeira para operações estrangeiras. Então, tem que entender. Eu não posso... A moeda circulante nossa aqui é o real, desde 94. Tá bom? Vamos lá. Pode ser demitida em favor de instituição domiciliada no exterior? Sim, eu já registrei algumas aqui, né? Normalmente vem com esse registro, vem a tradução, vem o apostilamento, né? E aí a tradução por tradutor juramentado registrado na JUSESP, aqui no meu caso de São Paulo, né? A JUSEMES em Mato Grosso do Sul, a JUSERG em Goiás, a JUSEPAR no Paraná, JUSERG no Rio, e por aí vai, tá? E aí é impossível você ter a operação ao dólar como forma de correção monetária. Algumas exceções no Decreto 857 de 69, que as obrigações de importação e exportação de mercadorias, os contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos à exportação de bens de produção nacional vendidos a crédito pelo exterior. Então, ou seja, operações creditícias, não tinha como a gente efetivamente tirar o Brasil do mercado para eu falar, o Brasil não pode operar em dólar. Mas não vou operar em dólar, vou comprar coisa lá fora, vou receber coisa lá fora, vou comprar e vou vender. Então vou operar em dólar. Se eu vou comprar, eu posso pagar juros nas coisas lá de fora. Eu já fiz um registro aqui na minha comarca, um negócio de gráfica. Não custou um absurdo em euros, né? Foi de 100 e poucos mil euros. Falei, nossa senhora. Né? Então, pra vocês verem, né? Que às vezes as coisas são bem pesadas. E o cara pagou isso com juros que estava lá na cédula dele, né? Foi cédula de crédito industrial. Bom, voltando. Então, o que é? As exceções, obrigações de exportação e exportação, contrato de financiamento vendido a crédito exterior, contrato de compra e venda de câmbio em geral, obrigações de que uma das partes é residente no exterior, né? Obviamente, exceto os contratos de locação de imóveis nacionais, e modificações dos contratos citados no item 4, né? Isso tudo pode fazer, tá? Exceto nos contratos de locação de imóveis. Beleza? Beleza, tranquilo. Tem força circulatória, somente via do credor tem força liberatória para evitar a circulação do título. E as vias não negociáveis? Elas não representam crédito algum, apenas cópias para inventário do credor, para o cartório, os avalistas, garantidores e demais interessados. Interessante, eu já falei isso para vocês na outra aula aqui, no bloco lá atrás, porque ela sempre, a cédula tem que vir, se for cartolar, uma via sem o carimbo de não negociável, sempre. E aí, as outras vias, pode ter 10 vias, são sempre não negociáveis. Então, eu registro sempre a via, todas as vias que chegam aqui eu registro. Né? Eu vou bater o carimbo que foi registrado, o registro vai ficar no sistema. Tá? E aí, a via que não tem o carimbo de via não negociável é a via que vai circular. As outras todas têm que ter o carimbo. Já falei para vocês, só para recordar aqui, se vier sem o carimbo, o que eu faço? Eu devolvo? Antigamente eu devolvia tudo aqui. Agora o que eu faço? Eu ligo no banco, né? Normalmente o Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Caixa Econômica. Olha, veio uma cédula aqui, está tudo via não negociável. É para devolver, eu posso colocar uma marca d'água no Word aqui, como via não negociável. Aí o cara, não, desculpa, esqueci, nem sabia que tinha que ter isso aí. A lei fala isso. Então é uma via só que eu vou deixar ela escrita sem carimbo de não negociável. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Uma vez a funcionária minha que trabalha comigo até hoje, sabendo disso, ela colocou via não negociável em todas as vias. Ela esqueceu e fez em todas. Falei, meu Deus do céu, né? Como é que isso eu vou resolver? Aí eu liguei no banco. Olha, eu cometi um erro aqui, coloquei o carimbo de não negociável em todo. Será que você tem condições de pedir? O cara está viajando, mas depois de uns dias lá, uma semana no máximo, chegou a via não negociável aqui, eu pedi desculpas, aí nunca mais fizeram isso aqui, né? Mas a gente pode errar, a gente quer ajudar e acaba errando também, né, pessoal? Então, tá bom, pessoal. Essa era o início do nosso bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre a nossa querida CCB.
Oi, pessoal, voltando aqui agora ainda da nossa querida cédula de crédito bancário, vamos falar como é que ela circula, vamos falar, nós falamos das vias não negociáveis no bloco passado, né, bem interessante, aqui a gente ajudando, acaba errando também, e agora vamos falar como que ela pode circular, tá? Então, vamos dar andamento no nosso roteiro aqui de aula, para a gente possa explicar pedacinho por pedacinho. Vamos lá. Essa circulação, como nós falamos já nas outras cédulas todas, né, hoje em dia, ela pode ser cartular ou escritural. E o endosso será sempre em preto. Lá no artigo 29, parágrafo 1º, vai falar isso. E isso não mudou com a lei 13986, né? A lei falou exatamente, continuou falando exatamente a mesma coisa. E o registro, deixa eu pôr minha foto aqui em cima, o registro dessa operação dessas cédulas escriturais, que normalmente são eletrônicas, né? A via de regra são eletrônicas, ela vai ser na atual B3, né, a antiga Bovespa, né, nós sabemos disso também. E aí, o que isso pode acontecer? Nós podemos ainda fazer uma cessão dessa cédula, né? A cessão, lá no parágrafo 4º, lá do artigo 29, vai dizer que a cédula bancária pode ser aditada, ratificada, mediante documento escrito, datado com os requisitos previstos no caput, passando esses documentos a integrar a cédula para todos os fins, né? Sabemos disso tranquilamente, né? E a assinatura, né, desse instrumento, dessa cédula, pode ocorrer de forma eletrônica. A nossa 13986 fala isso seguidamente, não preciso nem replicar aqui para vocês. Vai ser de forma eletrônica como, né? Como que você assinar eletronicamente? Com o seu certificado digital, obviamente, né? A gente tem certificado digital, vai assinar isso eletronicamente. Tranquilo, né, pessoal? Outra coisa, vai poder ser endossada. São endossáveis sempre. A cédula tem que circular, tem que haver um endosso, tranquilo, né? Esse endosso pode ser em branco? Não, pessoal, endosso sempre em preto, está lá no artigo 29, parágrafo 4º, já falando para vocês. Podendo ser lançado o quê, né? Podendo ser lançado na frente ou no verso do título, quando cartular, evidentemente, né? Sempre identificando o beneficiário. Professor, e quando ela for eletrônica? Mas vai ser um processo eletrônico de endosso, não tem problema nenhum também, né? Problema nenhum. O pessoal gosta muito de complicar esses negócios aí. Vou passar aqui para vocês, só para vocês verem, tá? E vai sempre identificar o beneficiário. Beleza? Tranquilo temos também, pessoal. Não vamos perder tempo com isso, né? E vamos falar então agora da seção cambial. Diferentemente do endosso em preto, que seja, né, que ter que ser em preto agora, com a 13986 necessariamente, a seção pode ter característica parcial ou total da obrigação. Tudo bem, também, no título de crédito comum, né? Mas ele poderia ter falado o contrário, né? Mas tudo bem. Mas pode ser ainda parcial ou total. Como, por exemplo, não precisa de protesto. Se quiser protestar, protesta, né? E se faz pela mera tradição com a entrega da cambial ao portador legitimado na cobrança. Nesse sentido, o 919 do Código Civil define que a aquisição do título da ordem, diversamente do endosso, tem efeito de cessão civil. Pessoal, pelo amor de Deus, todo mundo sabe, né, qual a diferença do endosso numa cessão civil, né? Não vou aqui numa aula de direito empresarial. E as garantias, pessoal, vamos voltar aqui para mim. As garantias, pessoal, sempre acompanham a sessão. Como assim, Isaías? Como garantia? Não, eu tenho uma CCB, eu registrei no cartório o penhor, por exemplo, um penhor rural, que seja. Eu registrei no cartório uma hipoteca, que seja. Então, há uma garantia, evidentemente. Mas a garantia vai ser sempre dada pelo emitente da cédula, não é? O emitente da cédula que é o devedor, já falamos isso 500 vezes aqui, né? O emitente da cédula é o devedor, ele dá a garantia. E quando há uma cessão desse credor, o credor cede, o Correio fez uma cédula para a Caixa Econômica, que deu, no meu caso, que prático, que aconteceu uma vez, né, que deu problema, o pessoal não entendia como funcionava, o pessoal online não entendia, não aqui, né, aqui a gente sabia perfeitamente quem podia dar abaixo nesse direito real de garantia. Cedeu para o Bradesco, cedeu para o Santander, né, ou vice-versa, não me recordo mais, né, colocou na bolsa isso aí, né, isso teve exceções. Aí o cara pagou, alguém tem que dar baixa, né, com certeza. Mas não vai ser, eu não sei como circulou. A rigor, essa circulação, esses endossos deveriam
ter sido averbado na serventia registral imobiliária quando há garantia. As cédulas que não têm garantia não são chamadas cédulas, são chamadas notas, né? A gente chama essas cédulas de notas, lá no começo do nossa explicação, lá na frente a gente falou que cédula, a gente entende cédula como um gênero, se você quiser, né? E as cédulas, cédulas, vamos colocar espécies, sempre tem garantia, e as cédulas que não, espécies sem garantias, elas mudam de nome, chamado notas de crédito. Tudo bem, né, pessoal? Tudo bem. A lei faz uma confusão danada, ela diz que tudo é cédula, e depois as cédulas são, o decreto 6767, diz lá que cédula pode ser, as cédulas podem ser cédula de crédito pignoratícia, cédula de crédito hipotecária, cédula de crédito pignoratícia hipotecária mista e nota de crédito. Depois ele fala que nota de crédito não tem garantia, né? Ou seja, a cédula pode ter garantia ou não. Mal feita nesse ponto a lei, tá? A lei é bem excelente, a lei tudo, mas ele poderia ter dito, né? Das cédulas de crédito. As cédulas de crédito serão emitidas sempre com garantias. Quando não são garantias, quando não tem garantia, elas denominam-se notas de crédito. Mas ela não fala isso, mas a gente doutrinariamente ensina. E se você vai falar para o seu examinador exatamente isso, que genericamente tudo chama cédula, excelência, mas a gente entende que todas as cédulas em si têm garantia, né? Seja fidejussória, garantia real, não importa, penhor, hipoteca, só patente de crédito, sabe, pessoal? Qualquer coisa, né? E as notas, elas são emitidas sem garantia. E as notas também nem interessam mais para o cartório, tá, pessoal? Nem interessam porque elas nem são mais registradas aqui. Mas, na prova oral, tudo é perguntado, certo? Tudo, o examinador não quer nem saber, ele quer saber se você consegue derrapar, e para você, porque o outro não derrapa, você tira nota melhor que o outro, beleza? Tudo bem. Cédulas têm garantia, tá? Notas não têm garantia. Então, as cédulas genéricas, só explicando, né? Dividir em cédulas e notas, né? E as cédulas de espécies, notas têm garantia, as notas não têm garantia. Mas você está falando da cartulares e as escriturais eletrônicas, como que isso funciona? Se for escritural, meu amigo, vai chegar no cartório alguma nota, algum arquivo eletrônico dizendo que deu hipoteca aquele imóvel, que deu alienação fiduciária aquele imóvel, que deu empenhor aquele imóvel, se qualquer coisa com o bem imóvel, ou até mesmo fidejussória, se for simples fidejussória, vai para o TD. Vai chegar algum arquivo eletrônico para mim, porque eu possa registrar a garantia. Aqui nós registramos agora só as garantias. Vimos que a 3986 falou que agora nós não registramos mais cédula. Mas aí você já falou isso 500 vezes. Sim, mas na CCB a gente não registrava a cédula desde 2004. Desde lá de 3 de agosto de 2004, 4 de agosto de 2004, quando veio a 10.931, nós não registrávamos mais a cédula. Lembra? Nós registrávamos só a garantia. Isso veio, tem 17 anos, né? Quase 18, 17 anos, que nós já fazíamos isso, nós só registrávamos a garantia. Agora veio a 3986 e falou que você não registra mais cédula nenhuma, você registra só a garantia. Beleza. E as cédulas servem para circular, servem para fomentar esse mercado de bolsa balcão, né? De você fazer essa circulação, tá bom? O problema em si é que quando isso circula, como é que eu vou publicizar esses endossos? Como é que eu vou fazer com que os endossos tenham acesso ao registro de imóveis? Não tem, pessoal. O pessoal não faz isso. Eu não vi alguém fazer isso. Raramente chega aqui uma cédula endossada. Quando chega, o pessoal no nosso grupo de WhatsApp, de e-mail, né, eles até perguntam, pessoal, chegou aqui um endosso? É para a gente averbar? Eu falei, para averbar, pessoal. Mas é raríssimo, raríssimo. Cada 1.000 cédulas que chega uma que é endossada para publicizar. E normalmente é porque tem problema, né? Normalmente é que tem problema porque o cara está inadimplente, aí o endossatário lá, o credor endossatário vai acabar executando, né, a dívida e, consequentemente, se está no cartório hoje, né, e a garantia será levada a essa execução, beleza? Bom, então, sessões deveriam ter ingresso no registro de imóveis, os endossos deveriam ter ingresso no registro de imóveis. Beleza, pessoal? Beleza, vamos para frente aqui, tem mais assunto legal para a gente ver aqui, que é os requisitos essenciais do artigo 29. Beleza? Beleza. Quais são esses requisitos essenciais? Bom, denominação cédula de crédito bancário. Tudo bem, tudo bem. Todas têm a denominação cédula de crédito rural, cédula de crédito bancário, cédula de crédito industrial, cédula de crédito de exportação, cédula de crédito comercial, cédula de produto, não é crédito, é produto, né?
todas elas têm essa denominação. Todas são promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, exceto a cédula de produto. Não. Pessoal, o nome não quer dizer. Eu tive uma professora há muitos anos que ela falava assim: o nome tem que significar alguma coisa, pessoal. Presta atenção no nome, você já mata grande parte dessas questões olhando o nome do instituto, tá? Tudo bem. Se você souber a gênese latina do instituto também, cara, fica muito legal, tá? 3. Data e lugar de pagamento da dívida e, no caso dos pagamentos parcelados, as datas e os valores de cada prestação e os créditos para essa determinação, né? E aí continua, né? É uma velha história. Nome e instituição da credora podendo conter cláusula ordem, pessoal, olha que coisa, né? Aqui na CCB, ele diz podendo, né? Serve diferentemente das demais cédulas que exige a cláusula ordem na cédula bancária. Essa é uma faculdade. Mas, vamos voltar aqui para mim. Sabe quantas cédulas que eu vi, que eu observei aqui, né? E você dá uma olhadinha da aula, esse negócio, sabe quantas que vem sem essa cláusula a ordem? Nenhuma. Todas têm cláusula a ordem, tá? Não sei porquê, mas está na lei. A gente está aqui para isso. Aí você vai ter mais coisa também. Data, local de pagamento, data, local da emissão. Você vai ter assinatura do emitente, física, se for cartular, eletrônica, se for assinatura do seu certificado digital, se ela for escritural eletrônica, tá? O procurador vai ter os mandatários também, dessa mesma forma. E aí, vamos para frente. Olha que vamos falar aqui ainda o que precisa. Deixa eu pôr aqui o meu foto aqui embaixo. Isso. Pessoa física pode cobrar juros bancários por um empréstimo feito por ela? Pode ser transmitida por endosso em preto, né? Lógico, no caso do endossatário mesmo, não sendo instituição financeira, a entidade equiparada pode exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar juros e demais encargos na forma pactuada na cédula. Beleza? Beleza. E a garantia? Se for, pode ser fidejussória, uma garantia pessoal, todo mundo sabe disso, não precisa ficar repetido, ou real. Bens patrimoniais de qualquer espécie disponível, alienável, móvel, imóvel, material e imaterial, presente, futuro, fungível, infungível, consumível, não. Professor, vi falar, quando eu era criancinha lá em Barbacena, o senhor está falando aí esse negócio, que eu vi falar que a safra futura não podia ser dada em garantia, lê do engano. Safra futura pode ser dada em garantia. Já tem um monte aqui de safra futura dada em garantia. O cara nem plantou a safra futura, como é que você vai dar em garantia? Porque se ele não plantou, a garantia cai se ele não plantar. Aí fica só a relação obrigacional entre eles, beleza? Mas já está registrada aquela garantia. E aí é um descumprimento até mesmo da cédula, porque tudo é regrado pelo Banco Central do Brasil, obviamente. Aí é um descumprimento do emitente, do devedor, né? O emitente sempre é o devedor, com com o que foi pactuado. O que foi pactuado? Ele plantar para depois ele colher, ter o lucro e pagar o banco, né? Se for de produto, paga em produto. Se for cédula de produto rural, paga em produto. Se for cédula de produto rural financeira, pode pagar em produto ou em dinheiro. E as outras cédulas todas são de crédito. Crédito é money, dinheiro, vai pagar em dinheiro. Tranquilo isso também, tá? E essas garantias abrangem o quê? O principal, os acessórios, as benfeitorias, valorizações, frutos, os bens vinculados ao principal, como a seção física, a seção intelectual, a seção... O que mais? As seções naturais. Por exemplo, vamos para a seção natural, assim, vamos falar assim, no Pantanal tem muito, né? Aluvião e avulsão, né? Formação de ilha não. Formação de ilha não, pessoal. Formação de ilha só está lá no Código de Água e lá no Código Civil. É uma coisa que está lá, cai na prova também, né? Tudo bem. Mas a aluvião e avulsão acontece bastante na Cheia do Pantanal, acontece bastante. A gente sabe bem disso. Então é uma seção natural também. Bens acessórios, né? Aqui que a gente vai falar assim, bom, professor, os bens acessórios podem ser averbados, não pode? Pode. De repente eu construí alguma coisa a mais, eu averbo isso na matrícula e ele passa a integrar como garantia daquele empréstimo que eu fiz, né? Que emiti a cédula e dei em garantia aquele meu bem imóvel. Vamos supor que na fazenda eu construí mais uma casa. Eu tinha uma sede, construí uma casa. Ou aumentei o curral, ou construí um silo, ou fiz alguma coisa. Eu posso e vai ser averbado isso, se for o caso, porque às vezes o criador pede e vai acabar fazendo isso. Tá, pessoal? Tranquilinho isso aí, tá? Vamos para frente aqui. Tá acabando meu tempo aqui nesse negócio.
Bom, lembrando, né, só o que é a sessão física, antes que eu esqueça, né, para falar para vocês aqui. É tudo que o homem incorpora permanentemente ao solo, não se podendo retirar sem dano, ou não podendo retirar sem dano. Tira esse seio. Construções. A seção intelectual, bens móveis por natureza, mas tem mais que por vontade humana, se imobilizam sendo empregados na exploração industrial, aformoseamento ou comunidade. Exemplo, um ar-condicionado. Né? A seção natural. Né? O que é uma seção natural? São bens que aderem ao solo, pela natureza, independentemente da intervenção humana. Lembra lá que eu falei? Aluvião e avulsão, formação de ilha, né? Abandono de alvo, todos aqueles negócios que tem lá eu dou uma aula só sobre isso aí, é super legal, né? Eu fiz uns slides top sobre esse assunto aí. Mas a formação de ilha, você pode esquecer que sempre não é natural mais, né? Quando é natural, é muito pequena a ilha para que isso tenha algum interesse comercial. Às vezes tem, né? Não vou falar que não, a gente fala aqui, depois o aluno chega para mim e diz, professor, lá na fazenda do tio avô da minha prima, né? Acontece isso, né? Mas vamos lá, para frente, para a gente encerrar aqui. Bom, se eu dou um penhor, um veículo, em uma célula bancária, eu posso continuar andando com ele mesmo, não sendo ele inerente à minha atividade? Sim, né? Eu dou um veículo, uma célula bancária. O veículo serve para quê? Né? É para andar, efetivamente. Então, eu vou continuar andando com o veículo, obviamente. Se eu dou um trator, uma célula rural, por exemplo, mesma coisa bancária, vamos falar na rural, eu não vou poder usar o trator se eu dou empenhor o trator, ou uma alienação fiduciária? Lógico que eu vou usar o trator. Só que se eu mudar de local esse trator da sede para uma outra sede, eu tenho que comunicar ao banco. Olha, não está mais na fazenda A, está na fazenda B, no sítio A, no sítio B. Beleza? 34 a 10.931, parágrafo 2º, eu falo o seguinte: até a efetiva liquidação da obrigação garantida, os bens abrangidos pela garantia não poderão, sem prévia autorização do credor, se alterados ou, vou passar minha foto para cá, ou retirados, deslocados ou destruídos, nem poderão ter da destinação modificada, exceto quando a garantia for contida por semoventes ou por veículos automotores, ou não, e a remoção e deslocamento desses bens for inerente à atividade do emitente da cédula de crédito bancária ou do terceiro prestador da garantia. Beleza, pessoal? Passei do meu tempo aqui, já estou voltando, continuando com esse assunto, beleza? Bom, voltando aqui, nós terminamos esse slidezinho aqui para vocês entenderem, né? Foi tranquilo, né? Isso aí. E agora vamos falar o que acontece depois que essa célula já está, já foi registrada. O que eu posso fazer? E no caso do inadimplemento, eu posso protestar. Que tipo de protesto? Por indicação. O que eu envio nesse caso do protesto? Eu vou enviar o título, eu vou enviar uma cópia do título, né? Hoje em dia, o protesto por indicação é esse. Eu conservo o título comigo, enfim, uma cópia do título, olha, o título está comigo, me responsabilizo por esse título estar aqui comigo, beleza, boleto? Então é possível, desde que o credor declare estar na posse da única via negociável da cédula, inclusive no caso de protesto parcial, e dispensa o protesto para cobrança contra os endossantes, avalistas ou terceiros garantidores. A professora Marta, eu deve dar uma aula excelente de protesto. Procure assistir as aulas dela, o que é a diferença de protesto simples e protesto por indicação. A maioria dos protestos hoje, né, são por indicação do banco, que ele conserva o título junto com ele. Bom, lá no 42A, né, o que ele vai falar no 42A? Deixa eu passar essa minha foto aqui para baixo, isso para não atrapalhar vocês. Tá? O que ele vai falar lá? Ele vai dizer o seguinte, na hipótese da cédula de crédito bancário emitida sob a forma escritural, o sistema eletrônico de escrituração de que trata o artigo 27A dessa lei fará constar 2 pontos. 1, a emissão do título com seus requisitos essenciais. Então, a forma escritural e o sistema eletrônico de escrituração, que vai ser usado na circulação disso, né? Ele vai falar, deverá constar a emissão do título e seus requisitos essenciais. Forma de pagamento, a mesma coisa de todo mundo, né? O endosso em preto, de que está para o 2º do 29. E a cadeia de endosso, se houver. Os aditamentos, as retificações e as ratificações de que trata para o 4º do 29. A inclusão de notificações de cláusulas contratuais, informações, inclusive, sobre o fracionamento, quando houver. As ocorrências de pagamentos, né? O pagar já paga aí parcialmente, se houver. Na hipótese de serem constituídas garantias e quaisquer outros gravames e ônus,
tais ocorrências serão informadas ao sistema eletrônico da escrituração do 27A. Então, ou seja, se eu tiver algum outro gravame, tiver um ônus, né? Se eu tiver, sei lá, vamos colocar aqui, ó, uma penhora dos direitos, né? Daquela garantia, digamos, né? Vai ter que ser informada para o sistema eletrônico também. 2, isso aqui não tinha antes, lógico, né? Não tinha essa escrituração eletrônica, agora tem. Né? E com todas as minhas críticas, hein, que eu sempre falei, que não precisava disso, nada disso, bastava que tivesse um decreto nessa questão aí, tá? E mais não. O governo achou por bem fazer uma lei especificando isso tudo, tal. A garantia sempre vai ser no cartório, mas talvez essa lei ele quis dizer só que eu não registraria mais a cédula, porque eu não sei a tabela de emolumentos de cada estado, né? Eu não sei de todos os estados. Alguns estados cobram dobrado isso, né? Cédula e garantia, né? Cédula um preço, garantia outro, garantia um preço, cédula outro, né? Mato Grosso do Sul, sei que cobra assim, Rio Grande do Sul, sei que cobra assim também, são preços diferenciados, né? Alagoas cobra diferente também. Então, às vezes o governo quis fazer isso para normalizar, né? Não normatizar, mas uma normalização, fazer dar um equilíbrio nessas cobranças todas, registrando só as garantias. Professor, já que, né, o aluno sempre assim, já que você não vai registrar, por que eu não preciso registrar a garantia mesmo, hein? Porque está no Código Civil e está na Lei 6.015, ora bolas. Porque as garantias, para ter publicidade, validade com terceiro, precisa de publicidade. E a publicidade é dada aonde? No registro de imóveis, né? Enquanto não mudarem a Constituição, né, o artigo 236 da Constituição, é função privativa do oficial, dos oficiais tabeliães notários, dos oficiais de registro tabeliães, né, ter esse controle para dar fé pública àquilo que ali é colocado. E o nosso sistema, eu já falei isso, vocês vão ter aula com outros professores também, na pós eu falo sobre isso, né, nosso sistema é muito semelhante ao sistema alemão, né, não é um sistema que tem uma máxima garantia, como o sistema alemão, mas não é um sistema fraco, né, como o sistema francês, por exemplo, né, com relação a essas garantias. Nosso sistema é um sistema de força média para assegurar os direitos da propriedade e das garantias reais. Nós estamos caminhando para a fé pública com a 13.097 de 2015, lá no artigo 54, já falei isso para vocês, né, com a força atrativa do começo dessas aulas aqui do bloco 1, que eu falei, com a força atrativa do registro de imóveis. Então é importante a gente saber isso tudo, tá? Vamos lá, vamos para frente aqui. Bom, na hipótese de serem constituídas garantias de qualquer outro gravames e ônus, tais ocorrências serão informadas no sistema eletrônico e as garantias dadas na cédula de crédito bancárias ou ainda a construção de gravames e ônus sobre o título deverão ser informadas no sistema que se refere 27A. Pessoal, isso tudo é eletrônico, tá? Pelo amor de Deus, isso tudo é eletrônico, não tem mais nada praticamente físico com essa cédula aí. E aí, como é que eu vou fazer para cobrar esse negócio aí? Vamos dar olhar um slidezinho específico aí. Emolumentos equiparados a um título que não será mais registrado. Para fim de cobrança de emolumentos, está no 42B, as custas cartorárias relacionadas ao registro da garantia fica a cédula de crédito bancário quando utilizada para a formalização de operações de crédito rural equiparada à cédula de crédito rural prevista no decreto 67. O que o legislador está fazendo aqui? Deu uma direta para o oficial do cartório de registro de imóveis. Falou assim, cara, se você for registrar uma CCB, uma cédula bancária, você só vai registrar a garantia. Tudo bem, senhor oficial? Falei, cara, não precisava falar isso para mim. Ó, desde agosto de 2004, que é assim o legislador. Não, senhor oficial. Aí ele falou o seguinte, parece que o cara sabia como é que funcionava o emolumento de cartório, o legislador, né? Falei assim, então, senhor oficial, já que o senhor não registra a cédula, o senhor registra a garantia, né? Eu falo, sim, excelência, legislador, né? Eu registro a garantia. Então, a garantia, no seu estado, se tiver uma tabela mais propícia, comparando ao registro das garantias às cédulas rurais, se o bem for rural na CCB, você vai jogar a tabela do CCB. Cara, que é como uma luva aqui para São Paulo, né? Na tabela de São Paulo. Aqui, as cédulas de crédito rural e as cédulas de produto rural, todas têm 80% de desconto com relação à antiga tabela que tinha desde 2002, eu acho, tá? Foi um convênio com a Secretaria da Fazenda, com a Noreg, com uma entidade lá da agricultura
eles fizeram aqui em São Paulo, que deu esse desconto de 80%. É um absurdo, né? Mas um desconto... lê isso. Eu já procurei e não achei, mas tudo bem, né? Foi feito isso, todo mundo concordou, todo mundo usa, e é através de convênio. Vocês já viram o direito tributário a gente fazer isso através de convênio? Não, né? Nem eu, mas aqui em São Paulo funciona assim. Então aqui caiu como uma luva para São Paulo, eu uso esse convênio, eu já cheguei, já era assim, não tem nada a ver com isso. Quando eu entrei aqui em 2009, então em 2004 tem um tempão que isso já funcionava dessa forma. Bom, de qualquer forma, eu vou registrar o quê? A garantia. Se for CCB de penhor de imóvel rural, mas se for penhor de imóvel rural, por que eu vou fazer uma CCB? Por que eu não faço uma certificado rural? Lá atrás, é muito melhor fazer a CCE, porque às vezes o banco não tem a linha de crédito para a certificado rural, ou acabou o recurso da certificado rural, aí ele joga a CCB com o penhor rural, né? Seja ele pecuário, seja ele agrícola. Rural como gênero, pecuária e agrícola como espécie. Entendi, exatamente. Então, se for uma dessas condições, de uma CCB com penhor rural, seja pecuária ou agrícola, o que vai acontecer? Eu vou praticar o desconto. Antigamente você praticava? Não praticava. Até quando você praticou? Até o dia 9 de abril de 2020. Depois disso, já sempre com desconto, tá? Já aconteceu aí com vocês, na vida prática, só para a gente ter noção? Já. Muito? Não, nem tanto. Não é mais porque quando o cara quer fazer isso, ele faz de crédito rural mesmo. Ele não faz na célula de crédito bancário. Mas já aconteceu muita célula, tem muita área rural aqui. Eu tenho um prédio na cidade, então vocês têm noção que é só rural. A minha vida é toda vinculada à célula e direito agrário, né? Tudo bem. E aí, engraçado que antes de eu trabalhar aqui, eu adorava condomínio de corporação, né? Então, mas isso já ficou longe, né? Então, hoje a minha vida é só essa mesmo, que eu estou dando aula aqui para vocês, tá? Bom, emolumentos nesse aí, agora eu vou passar um modelinho de cédula para vocês. Só para vocês verem, depois você tenta imprimir. Assim, não é uma coisa de outro mundo isso aí, né? É só para vocês entenderem, né, como que é o modelo. Parece, tem que ser esse carinho. Ó, essa aqui está em branco, não tem via não negociável. Essa aqui é uma cédula verídica, né, que apareceu aqui, que eu tirei a cópia e coloquei para vocês, digitalizei e coloquei aí. Lógico que eu coloquei em preto todos os dados sensíveis da pessoa, ainda mais por causa da LGPD, mas só para te dar exemplo da aula, né? E aí tem que ter isso escrito aqui, sempre, na via não negociável. A via negociável não fica comigo, o pessoal vai lá para o emitente, entrega no banco, e o banco entrega quando quiser para fazer a transmissão dela, vender, fazer endosso, qualquer coisa, tá bom? Tranquilo, né? Vamos lá. Quais são os instrumentos de financiamento e captação de recursos? O SFH, o SFI, que está 10.914, a cédula de crédito imobiliário, a letra hipotecária, a letra de crédito imobiliário, a securitização dos créditos imobiliários, os FII, né, Fundo de Movimento Imobiliário, etc, etc, etc. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, porque o nosso tempo é pequeno, infelizmente, né, na cédula de crédito imobiliário e na letra de crédito imobiliário. Tem diferença? Tem. Vamos lá. O que é a letra? Está na ANA 10.931. A LCI. Letra, né? Lá no artigo 12 diz o seguinte: os bancos comerciais, bancos múltiplos, carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica Federal, já até colocar a Caixa Econômica Federal como um banco, uma espécie aqui, né? Porque é uma empresa pública unipessoal, né? As sociedades de crédito imobiliário, associação de poupança, etc, etc, etc. As demais espécies que se refere a esse artigo, que venham a ser o quê? Que venham a ser especialmente autorizadas pelo Bacen, poderão emitir, independentemente da tradução repetida, a LCI lastreada pelos créditos. Então, a letra é um instrumento de crédito que é lastreado pelo crédito que ele fez aonde? Lá como podemos dizer? Lá quando ele registrou a sua cédula, o seu empréstimo bancário. A Caixa Econômica emprestou o dinheiro para você, né? Você deu em alienação fiduciária para a Caixa. Lembro que a 9.514 é de 97. A 10.931 é de 2004. Já tinham 7 anos que já tínhamos a lei da alienação fiduciária de bens imóveis.
Essa questão de ter bens imóveis tem uma outra discussão, a gente pode até depois falar, só um parênteses aqui. O doutor Gilberto Valente da Silva, juiz aqui de São Paulo, já falecido, ele falava que desde quando existiu a alienação fiduciária para bens móveis, o oficial de registro de imóveis já poderia ter tentado já normalizar isso, ou normatizar isso através de decreto, alguma coisa. Mas deixa para lá. Vamos falar que a partir de 2004, né, com a 10.931, que veio a emissão da LCI. E aí a letra em si, ela é lastreada onde? Em créditos. Que créditos? Imobiliários. Qual é o crédito imobiliário? A sua alienação fiduciária que você fez para a Caixa Econômica, para o banco que você emprestou, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, qualquer um desses bancos aí. Então você deu o quê? O seu imóvel em garantia para quem? Para o banco, uma instituição financeira. E aí você tem o quê? Uma dívida, né? Uma dívida com quem? Com o banco. E o banco faz o quê? Para captar recursos, ele usa essa sua dívida, que é um recebível futuro, e ele emite uma letra de crédito imobiliário. Professor, além da letra, então a letra baseada nesse crédito futuro que ele tem para receber de mim, que sou devedor, do banco? Sim, exatamente isso, tá? Então vamos ler ali de volta, gente, só para entender como funciona, para acabar esse tempo aqui de novo, caramba. Né? É lastreado por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus tomadores o direito de crédito no valor nominal, em juros, se for o caso, atualização monetária nelas estipuladas. Tranquilo isso, né, pessoal? Muito tranquilo. E aí, a LCI pode ser emitida sob forma escritural, né? Aí entrou a redação da 3986, né? Lógico, antigamente não era, né? Por meio do lançamento do sistema eletrônico, né? Foi a mudança. Então, você vai falar, a LCI vai ser emitida necessariamente na forma cartular? Não. Ela pode também ser emitida na forma escritural. É isso que vai cair no concurso. Você pode nem querer saber o que é letra de crédito imobiliário, mas ele vai querer saber se ela é escritural por meio do lançamento do sistema eletrônico. Isso, com certeza, o examinador gosta de perguntar. E aí, no quarto A, o que ele vai dizer? Né? Que a negociação, né, da CCI emitida sob forma escritural ou a substituição da instituição custodiante, que está para o quarto, será precedida de registro ou depósito de entidade autorizada pelo Bacen, né? Ou seja, a substituição, a negociação emitida na forma escritural, ou seja, eletrônica, tá? Para ele, a escritural sempre é eletrônica. Então, vamos entender, né? Você vai ter que entender a pergunta, né? Vamos botar aqui para mim. Que para o legislador, tudo que é escritural é eletrônico, né? É essa que vocês vão ter que falar, saber quando o legislador perguntar, se assim, via de regra, excelência, a escritural é eletrônica. Não necessariamente, mas via de regra é. Em 99% dos casos é eletrônica. Mas ela pode ser emitida por através de instrumento particular, que não cédula, né? E esse instrumento particular tem autorização do devedor, do emitente, para que ele possa circular escrituralmente, eletronicamente, melhor dizendo. Eletronicamente. Aí o examinador vai ficar, talvez ele nem saiba disso, né? Mas ele vai ficar muito feliz, né? Quem deu essa explicação para mim foi o Dr. Sérgio Giacomino. O Dr. Sérgio Giacomino tem uma cabeça muito boa. Ele precisa nem sempre, né? Ele falou assim, nem sempre. Para mim também era, né? Nem sempre escritural é eletrônica, mas elas normalmente são eletrônicas. Mas vamos entender que a gente está no concurso, né? Então, no concurso você tem que saber como isso funciona. Beleza? Beleza. Vamos lá, gente. E aí, essa negociação, ou a substituição da custodiante, será precedida de registro. Sempre vai ser registrado. Tranquilo, pessoal. Sempre é registrado. Eu tenho que ter controle. Quem que tem esse controle? O sistema dentro do Banco Central. Beleza? Beleza. E lá no 4B, o Conselho Monetário Nacional, né, pode estabelecer condições para que o registro ou depósito seja dado da CCI e obrigatoriamente de depósito em entidade autorizada pelo Bacen, exercer atividade de depósito nos ativos financeiros. E aí, para a gente dar uma encerradinha nisso aqui, na hipótese da CCI ser liquidada antes, né, de ser negociada, a instituição custodiana declarará a inexistência do registro ou depósito desse artigo para fim disposto no 24 dessa lei. Então, quer dizer que pode ser liquidada antes? Pode, pessoal. Vamos supor que eu fiz aquele empréstimo, isso aconteceu comigo já uma vez, né?
Eu fiz o empréstimo que eu tinha que pagar uma dívida em 30 dias, né? Eu tinha que pagar uma dívida. O que eu fiz? Eu tinha uma coisa para receber em 60 dias. Eu fiz o empréstimo do banco, emitiu vamos supor que fosse um empréstimo, não era uma alienação fiduciária, mas foi uma operação. Recebi o dinheiro, paguei a minha dívida lá, que eu tinha, eu e minha irmã, foi no negócio do inventário do meu pai, pagamos a dívida toda, e aí recebemos o dinheiro que estava lá depositado na conta do meu pai, e eu quitei a dívida. Então, acho que deu 10 dias, 15 dias que eu fiquei devedor junto ao banco, eu e minha irmã, né? Então, isso pode acontecer, pode nem chegar, você pode ter esse trâmite de registrar o depósito na entidade custodiante e tal, eu já fui lá e quitei, tá? Então, isso pode acontecer. Beleza, pessoal? Passei do meu tempo bastante aqui, né? Daqui a pouco a gente volta. Bom, voltando aqui, pessoal, na nossa querida CCB, né? Falando da CCB, agora falamos bastante da 10.931, agora vamos falar da LCI e da CCI, né? Nós estamos falando da letra de crédito imobiliário e da cédula de crédito imobiliário. Tranquilo? Tranquilo. Então, o que são, né, as letras dessas cédulas? As letras de crédito imobiliário são títulos de capitalização emitidos pelo banco gestor com recurso captado do investidor, evidentemente, né? Ou seja, é um título de capitalização que ele emite com o recurso que ele fez essa captação. Dessa capitalização de recursos no polo passivo surgem os empreendedores, né, os exequentes de ordenamento da construção imobiliária. E essa cédula de crédito imobiliário, já diferente da letra, a cédula em si, são títulos de financiamento do banco negociador que encontram no registro da operação de excedente a garantia fiduciária pela produção de bens e serviços elaborados pela empresa exequente. É bem legal isso aqui, pessoal. Vamos ver agora o que diz a 10.931. Lá no artigo 18 da 10.931 vai dizer o seguinte. Vamos lá, um parágrafo quinto, evidentemente, que é o que mais interessa para nós aqui. Sendo o crédito imobiliário garantido por direito real, a emissão da CCI será averbada, isso que cai na prova, no registro de imóveis da situação do imóvel, na respectiva matrícula, devendo dela constar exclusivamente, olha aqui, é muito simplesinho, o número, a série e a instituição custodiante. Lógico que eu ponho qual é o banco, né, também, e eu ponho também qual é a data, né, evidentemente, né, porque a lei falou quase nada, né. Aí eu coloco lá, ele fala exclusivamente o número, a série, mas como é que eu vou saber, né, qual foi a data? A gente põe sempre a data, põe qual foi o banco que é o emitente da CCI. Normalmente o banco emitente é o banco credor daquela operação de crédito. Então me explica melhor, Isaías, como é que é essa CCI aí? O que é uma certa... Normalmente você está comprando um imóvel, vou voltar aqui para mim, você está comprando um imóvel e você vai pedir um empréstimo junto ao agente financeiro, Caixa Econômica, do bancos comerciais em geral, Banco Brasil, qualquer um desses. Aí você pediu esse dinheiro emprestado para você comprar o imóvel. Ah, é só assim? Você deixou uma relação obrigacional? Não, você deu o próprio imóvel em garantia. Você compra e você já dá em garantia esse imóvel para o banco que te emprestou o dinheiro. Mas que garantia é essa, Isaías? Anticrédito? Não, pessoal, não é anticrédito. É penhor também? Não, pessoal, não é penhor. É hipoteca ou alienação fiduciária. Ah, mas a hipoteca ainda pode? Na CCI, não. Tem que ser alienação fiduciária em garantia da 10.514 de 97. Ou 9.514 de 97, tá bom? Beleza? Beleza. Então, a CCI vai ser emitida junto à autorização para registro da CCI. Quem dá a autorização? O emitente da cédula. Quem emite a cédula? O devedor. Quem é o devedor? Você, que fez o empréstimo na Caixa Econômica Federal para comprar a sua casa. Tá? Então, ele vai autorizar o banco a emitir essa CCI. Então, eu, Isaías, autorizo, por exemplo, o banco a emitir essa CCI para que esse circule. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aí, né? Bem tranquilo. Bom, e agora? Lá no parágrafo 6º desse mesmo artigo, deixa eu pegar aqui, 18, vai dizer o seguinte: a averbação da CCI e o registro da garantia do crédito respectivo, quando solicitados simultaneamente, serão considerados como ato único para efeito de emolumento. Resumo da história, né? Não é para cobrar emolumento na emissão da CCI. Tá? É um ato de averbação, né? Deveria ser um ato de registro, né? Já que é uma cédula, mas nós vamos ver que não é bem assim igual uma cédula
como é as outras todas, né? Ela é bem desnaturada como cédula em si. Eles quis chamar de cédula, mas não é bem uma cédula no sentido da acepção técnica da palavra, tá? Vamos lá. Então ele fala o quê? Que a averbação pela emissão da CCI, o registro da garantia, quando solicitado simultaneamente, serão considerados como um único ato para cobrança de emolumento. Então você cobra só a aliança fiduciária e você não cobra a cédula. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo. E ainda, no 19 lá da 10.931, vai falar o seguinte: a CCI deve conter, pessoal, mesma coisa de todas as cédulas. Né? Começa a repetir. Vocês vão me falar isso tanto, que vocês vão agora gravar. Denominação cédula de crédito imobiliário, quando emitida cartularmente. Quando não é emitida cartularmente, eu não sei, porque ela, a cédula de crédito imobiliário vai ter que vir para mim através de um contrato. Ah, Isaías, mas pode ser escritural. Pensando bem, pode ser escritural. O banco faz um instrumento particular, já que pelo SFI mesmo, não precisa assinar, todo mundo tem certificado digital, manda para mim um instrumento eletrônico, em tese pode ser, discutindo aqui, né, falando com vocês, pode até ser. Mas então, quando emitida cartularmente, vai ter que ser denominado certificado imobiliário. Então, quer dizer que se não for emitida cartularmente, pode ser chamada de outra coisa? Não, pessoal, não. Ela vai, se quiser chamar de certificado imobiliário, vai ter que ter esse nome. Bom, nome, qualificação e endereço do credor e do devedor. E no caso de emissão escritural, também do custodiante. E aí, a identificação do imóvel objeto do crédito imobiliário, com a indicação da respectiva matrícula no registro de imóveis competente e do registro da condição da garantia, se for o caso. Lógico, vai ter sempre a constituição da garantia, né? Se for bem imóvel, né, você vai ter que ter a garantia. Mas ele fala aqui, ó, se for o caso, identifica o imóvel, né? A modalidade da garantia, qual é a modalidade da garantia? Né? A via de regra, a aliança fiduciária. Pode ser penhor, Isaías? Não. Penhor é para bens móveis. Pode ser de crédito? Não se aplica. Instituto totalmente diverso para dar garantia nesse caso. Pode ser patrimônio de afetação? Não. Patrimônio de afetação só para a CIR, Cédula Imobiliária Rural. Então vai ficar restrito aqui mesmo, pessoal? 2 direitos reais de garantia. Quais são eles? Alienação fiduciária de garantia para bens imóveis e hipoteca. Tá? Número e série da cédula. Certo, tranquilo. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, que é a repetição de todas as outras cédulas. O valor do crédito que representa, óbvio, né? Condição integral, a condição de integral fracionária, e nessa última hipótese, também indicação da fração que representa. Então eu posso ter uma CCI fracionária? Pode. Você fez alienou fiduciariamente um negócio de 15 milhões numa usina, né? E deu alienação fiduciária o imóvel todo da usina de cana-açúcar, né? Eu posso emitir cédulas fracionárias, evidentemente. Eu posso emitir 500 cédulas de 1 milhão, 2 cédulas de 250 milhões, problema nenhum. Você já viu isso? Já, né? É um caso de Morro Agudo, só me engano, não me recordo mais, tá? Mas em tese, é isso aí. E aí, o que mais que eu posso ter? O prazo, data de vencimento, mesma coisa, pessoal, tudo. Forma de reajuste, local de data de emissão, né? Isso é bobagem, tudo a mesma coisa, sempre assim. E aí eu tenho ainda a assinatura, mesma coisa de todas as cédulas, tá? Assinatura do credor, quando emitida cartularmente, óbvio, ele vai emitir cartularmente, vai ser no papel, ele vai ter que assinar. Agora, como é que ele vai assinar se ela for escriturar eletrônica? Com o certificado digital dele, tranquilo, né, pessoal? Autenticação pelo oficial do registro de imóveis competente, no caso de contrato com garantia real, lógico, né? Ou seja, eu vou ter que assinar também a cédula cartular. Mas se for escritural, eu vou ter que assinar a cédula escritural dentro do sistema. Cláusula à ordem sem endossável. Eu quero ver uma que não vai ser a ordem, né? Bom, no 20, depois vai falar assim, ó. A CCI é título executivo extrajudicial, exigível pelo valor apurado de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato que lhe deu origem. Professor, então quer dizer que a CCI precisa de um contrato para ela existir? Sim, pessoal. É diferente da cédula de crédito bancário, cédula de produto rural, cédula de crédito de exportação, cédula de crédito comercial, cédula de crédito industrial e cédula de crédito rural. Ela precisa de um contrato para que ela exista. As outras não. São meras promessas de pagamento. Lembra que a gente falou isso 500 vezes já também?
Eu estou até repetindo aqui esse negócio, a exaustão para vocês, para não errar no concurso, tá? E até mesmo na vida prática de vocês, quando vocês forem oficiais de registro de imóvel. Tá? Então, é um título executivo que ela é sempre vai ser vinculado com as cláusulas e condições do contrato que deu origem. Isso tem que saber by heart, né? Como diz, né? Em inglês, né? De coração. Beleza? Beleza. Para frente, nosso tempo urge aqui. O artigo 21, a emissão e a negociação da CCI independe da autorização do devedor do crédito daquela representação. Por quê? Porque lá no contrato eu já falei isto, né? E aí eu não preciso falar na emissão da CCI. Eu emito porque no contrato já está escrito exatamente isso. E na própria lei está falando isso. Estou falando da 1931. Né? Então, independe de qualquer autorização. Porque se eu precisar, eu credor, banco credor, por exemplo, se eu precisar, eu vou emitir a CCI. Só que para emitir a CCI, eu tenho que estar com ela averbada no registro de imóveis. Lembra lá? Eu preciso averbar. Se não precisa, eu adito o contrato, lá que você fez a direção fiduciária da sua casa, lá com o banco aqui, para aditar, vai mandar de novo o contrato para mim, com aditamento, para que eu faça a averbação da CCI. Então pode ser depois? Pode. Eu já fiz caso aqui, que eu fiz por aditamento, não tem problema nenhum, né? O banco quis fazer isso, não sei porquê, foi a Caixa Econômica no caso, e a gente fez esse aditamento, e aí eu fiz a averbação. E você cobrou, aí eu cobrei uma averbação sem valor, porque não foi concomitante, né, pessoal? Então tem que pensar um pouquinho, na hora até mesmo de responder para o seu examinador. Beleza? Beleza. Tranquilinho. E aí, no artigo 22, aí a cessão de crédito representada por CCI poderá, né? Vamos passar aqui para vocês aqui. Poderá ocorrer por meio de sistema de identidade autorizado pelo Bacen. Também a 13986 mudou o artigo 22 da 10931. Mesma coisa. E aí, vai exercer a atividade de depósito, né? Essa é uma coisa bem tranquila também. Beleza? Beleza. E aí que vai falar depois do parágrafo primeiro. Já a cessão do crédito implica automática transmissão das respectivas garantias ao cessionário, subrogando em todos os direitos aumentados pela cédula, ficando o cessionário, no caso do contrato de alienação fiduciária, investido na propriedade fiduciária. Pessoal, presta atenção no que esse parágrafo está falando. Quando eu cedo o crédito, eu também transmito as garantias, a garantia sua, que você pegar empréstimo lá na Caixa Econômica, e a Caixa Econômica, ela fez uma cessão para o Santander, para o Bradesco, sei lá qual, e aí diz que a garantia agora é do Bradesco. E lá no registro de imóveis, ficou o quê? Eu recebi a comunicação disso? Nada, recebi absolutamente nada, né? Eu esqueci de falar isso. Vamos ver agora o segundo. Aí fala que a cessão do crédito garantido por direito real, quando representado por CCI, emitido de forma escritural, eletrônica, né, será dispensada a averbação do registro de imóveis aplicando essa lei, e não contraria o disposto no artigo 286 e seguintes do Código Civil. Né? Ou seja, é muito estranho, né? É muito estranho. Por isso que gera essa confusão na hora da baixa. Né? Na hora da baixa é uma confusão danada. Aí, a última que eu recebi aqui é bem tudo certinho, né? Semana passada, retrasada, não me recordo, veio bem certinho. Mas, né, eventualmente, pode esse negócio dar errado. Tá bom, pessoal? Vamos lá, tem mais coisa para frente aqui. E a securitização? Né? A CCI é objeto de securitização nos termos da Lei 9.514, de novembro de 1997, será identificada no termo de securitização de créditos, mediante indicação do seu valor, número de série de instituição custodiante, etc. Dispensada a enunciação das informações já constantes da cédula ou nos controles de entidades mencionadas no parágrafo 4º-A do artigo 18 desta lei. Legal, né? Que beleza, né? Aí vai falar o seguinte, né? Lá no parágrafo único, né? Eu vou pegar o slide certo aqui para vocês. Lá no parágrafo único vai dizer o seguinte: o regime fiduciário de que trata o capítulo 1 da Lei 9.514 de 97, no caso de emissão de certificado de recebível dos CRIs, né, lastreado por créditos representados por CCI, ou seja, o certificado de recebíveis imobiliários, lastreados por créditos representados por CCI, será registrado na custodiante. Que beleza, né? Como diz o jargão popular ainda. Isso aí elevou a publicidade do credor, né, a um patamar nunca antes visto desse Brasil, né?
ou seja, ele jogou para o espaço, né? Ele levou tanto, jogou para o espaço a publicidade, né? Fica a publicidade só interna. Isso aí para dar um problema, pessoal, é um pulinho para dar um problema. Mas vamos ver como vai se desenrolar. Então, né? Vamos ver como esse negócio vai desenrolar. E aí, o que são, então, esse raio desses CRIs aí que nós estamos falando o tempo todo, aí, né? Que lastreia lá a CCIs, né? É um título que oferece um direito de crédito ao investidor. É um certificado, né? É um recebível que acaba oferecendo, né? Desse recebível imobiliário, chamado certificado de recebíveis imobiliários. Ele faz o quê? É um título que oferece um direito de crédito ao investidor. Portanto, eu estou falando aqui no slide para você, o mesmo deverá receber uma remuneração periodicamente. Do ponto de vista do emissor, o CRI é um instrumento de captação de recursos, destinado a financiar as transações do mercado imobiliário, e é lastrado em créditos imobiliários, ou seja, somente instituições específicas, denominadas securitizadoras, podem emitir o certificado de recebível imobiliário. E essas companhias de crédito imobiliário são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações e têm por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação desses ativos no mercado financeiro. Pessoal, isso aqui cai em concurso? Essa questão, nós estamos estudando um negócio aqui, mas você tem que saber que existe isso. Você pode não ser, o seu examinador, como foi no meu caso, quando o cara perguntou sua cédula, né? No meu exame, na minha prova oral, que eu não fiz esse concurso, você pode, pelo menos, tem que saber que isso existe, tá? Então, ele é um certificado de imobiliário, é lastreado na CCI, que é uma forma de captação de recursos. E lá no artigo 24, vou ter que acabar isso aqui rapidinho, né? No artigo, deixa eu passar o slide para vocês aqui. Lá no artigo 24, o resgate da dívida realizado pela CCI prova-se como declaração de quitação emitida pelo credor, ou por falta deste nos meios de direito. Problema, sim, mas tem bastante problema com isso aí, bastante. Né? Quem assina abaixo do gravame, já falamos aqui várias vezes, aqui, né? Quem assina a própria circularidade da cédula, ou seja, cartolagem escritural, dá a entender que o último detentor da mesma poderia dar a baixa, mas não é assim que funciona. Como é que eu vou saber, né? Problema, nós aqui, registradores, como é que eu vou saber como é que isso funciona? Basta a simples declaração do último detentor se responsabilizando, né? Que alguns registradores pensam assim, e a grande maioria, que pelo menos aqui no estado de São Paulo, aqui é a demonstração da cadeia de endosso ou transferência junto aos custodiantes ou cessionários até o último ou mesmo o primeiro credor, ao demonstrar que o título não circulou. Essa que é a situação mais segura, pessoal, mais segura, tá? E aí, quem que efetivaria a baixa na segunda hipótese? O último cessionário, demonstrar a cadeia de titularidade, ou o primeiro credor, se a mesma circulou em preto com o recolhimento das sessões todas. É tranquilo isso aí? Não, pessoal, não é tranquilo não, tá? A gente fala que é assim, parece que é tudo facinho, mas não é muito facinho não. Bom, é vedada a averbação da emissão de CCI com garantia real quando houver prenotação ou registro de qualquer outro ônus real. Lógico, né? O banco nem empresta, mas está escrito lá no artigo 25. Sobre os direitos imobiliários respectivos, incluindo penhora ou averbação de qualquer mandado ou ação judicial. Tranquilinho isso aí também. Vamos lá ver os emolumentos. Com a revogação dos artigos 30 e 40 do Decreto-Lei 6767, vamos falar lá agora da cédula de crédito rural, não se registra mais a cédula. E o que registra? Já falei 500 vezes para vocês. Os direitos reais de garantia. O que lá na cédula de crédito rural, vou estar penhor e hipoteca. Então, esses são os atos de registro e não cabe mais tabelas específicas para registro de cédula. No estado de São Paulo, por exemplo, já falei para vocês que é um desconto nos itens 8 e 9 da tabela, por um acordo, né? Um acordo tributário, que é uma coisa que a gente não vê normalmente, tá? A gente faz isso. Mas, em tese, né, Estado da Federação de Lei de Emolumentos não prevê o registro da garantia cedular, apenas da cédula. Por exemplo, Rondônia, Pará, não lembro mais quais, você não prevê o registro da garantia, o registro da cédula, e o registro da garantia, pessoal, eu chamo isso, né, já falei isso várias vezes, o registro da garantia por arraste, porque eu registrei a cédula e, consequentemente, publicizei a garantia. E agora, como eu não registro mais a cédula, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que registrar a garantia, então não tem problema isso. A garantia pura é instrumentalizada por instrumento de crédito. A cobrança será dada pela tabela normal, em tese, né? Mas aí as associações dos agricultores, né, não gostou nem um pouco dessa história. Mas não chamaram a gente para conversar, né? Porque o Brasil não é um só, né? Nós temos vários Brasis. Cada corregedoria tem
ter um código de normas, né? Então, tá bom. Perspectivas, esse bloco vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou ter que terminar esse assunto, tá? A introdução de novas tecnologias à disposição do cidadão, velocidade da informação. A velocidade da informação hoje urge, né? O ambiente virtualizado sendo cada vez mais utilizado. Daqui a pouco, daqui a 10 anos, vamos colocar assim, no prazo médio, qualquer pessoa que quiser conversar com o banco vai ter que ter um certificado digital. O banco precisa de uma educação digital do povo, evidentemente. E vai haver um aumento do impacto da economia como a conhecemos hoje, com relação a essa educação digital. E uma releitura conceitual desse momento relativo às nossas transações comerciais. E aí, ainda mais, né? E a ciência jurídica serve para quê? Nós devemos servir às necessidades sociais. Não estão numa ilha isolada, não é um Robinson Crusoe que não se comunica com ninguém, né? Mas nós temos que servir às necessidades sociais. É para isso que nós estamos aqui. E há uma diminuição da segurança jurídica, mas uma aceitação pelo mercado capitalista. Que interessante isso, né? Então é isso que você pensa? É exatamente isso que eu penso, tá? É isso que eu penso mesmo. Mas fazer o quê, né? E aí, o que eu tenho mais ainda, né? Diante, né, todas essas perspectivas, eu tenho uma análise e um aprimoramento pelos profissionais do direito dessas novas técnicas fundamentais de publicidade e velocidade. O que eu preciso mais? Eu preciso mais publicizar isso tudo ou preciso dar mais velocidade a essas relações, né? O que eu preciso mais? Ter segurança jurídica de uma relação ou privilegiar o mercado? São respostas que daqui a pouco nós vamos ter que dar, né? Só lembrar um fato aqui do querido professor meu, mentor, né, Dr. Narciso Orlandi Neto, né, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aposentado já tem alguns anos. Ele falava assim: a segurança e velocidade de transação, elas são o mesmo cobertor. Se eu aumento a segurança, eu diminuo a velocidade. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo a segurança. O equilíbrio fica no meio, é o que está correto. Vou dar só um exemplozinho aqui. O sistema francês, né, de registro imobiliário, o sistema alemão. O sistema alemão, ele privilegia muito a segurança e não a velocidade das transações. É muito difícil derrubar uma árvore na Alemanha, por exemplo. No sistema francês, privilegia muita velocidade, não tanta segurança. Então, o sistema brasileiro, ele fica no meio do caminho. O sistema espanhol é bem parecido com o brasileiro. Nós somos parecidos com o espanhol, melhor dizendo. E a gente privilegia esse meio termo, né? Esse meio termo. Mas isso faz parte de uma evolução social. E ainda, para terminar, só para falar ainda, né? Eu vou ter que ter uma adaptação da disciplina jurídica dos valores imobiliários. A incorporação desses sistemas eletrônicos, a atividade empresarial não tem possibilidade de volta ao sistema físico. O governo fiscaliza melhor quando tem uma atividade eletrônica. E os títulos de crédito adaptam-se também a essas transformações tecnológicas. São todas conclusões minhas. Se você não concordar, tudo bem, né? Você coloca a sua posição também aqui, isso é importante para discutir. E não comigo tanto, mas com o seu examinador. Você está tendo toda essa base que eu estou te dando, você vai discutir bastante com o seu examinador, tá? Se o título é escritural ou cartelar, pouco importa. O mercado quer velocidade, quer a roda girando para ganhar mais dinheiro. Essa é a minha opinião, tá? Em um ano, tudo que foi dito aqui, para essas células, desde que a gente tenha acabado essa pandemia, pode ser radicalmente alterado, né? Esse que é o nosso querido mercado, né? E aí, para terminar, tá aqui meu nome, tá? Minha qualificação, meu e-mail para vocês, pessoal. E aí vocês têm a liberdade, se quiser discutir alguma coisa com relação às células. Eu adoro esse assunto, quiserem ter percebido que eu extrapolei meu tempo e tudo. Espero que vocês tenham gostado e boa sorte, principalmente na prova oral, no exame oral que vocês vão fazer nos próximos concursos. Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.